Durante a luta no Ministério da Magia, Voldemort lançou várias maldições da morte na direção de Harry, e principalmente de Dumbledore. Só que Dumbledore conseguiu bloquear essas maldições. A questão é, como ele fez isso? Já que nós aprendemos que não existe nenhum feitiço que possa te proteger de uma Avada Kedavra. É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a Hogwarts, estou falando diretamente da sala comunal da Grifinória. Mas todos vocês são bem-vindos aqui no canal da Família Potter. O meu nome é Isabela e eu criei esse canal porque eu amo Harry Potter e eu quero conversar com vocês sobre tudo do mundo bruxo. Se inscreve pra gente poder acompanhar tudo sobre a nova série juntos. Na Ordem da Fênix, nós vemos a batalha épica entre Dumbledore e Voldemort. Durante essa batalha, entre vários feitiços, Voldemort lança o Avada Kedavra 5 vezes. A primeira vez foi em direção ao Harry, mas o Dumbledore chegou bem na hora para protegê-lo. E as outras 4 vezes, ele lançou em direção ao Dumbledore, durante a batalha deles. Só que o que é muito estranho é que o Dumbledore conseguiu proteger o Harry de um feitiço da Avada Kedavra. E além disso, Dumbledore conseguiu se proteger de todos os feitiços da Avada Kedavra que foram lançados contra ele. E isso é muito interessante, por causa do que a gente aprendeu sobre as maldições imperdoáveis lá no Cálice de Fogo, em uma aula com o professor Moody, que na verdade, era o Bartol Crouch Jr., disfarçado de Moody. Ele disse claramente que não é possível se defender de uma maldição da morte. Veja o que acontece na sala de aula neste dia. Moody ergueu a varinha e Harry sentiu o repentino pressentimento. Avada Kedavra! Berrou Moody. Houve um relâmpago de ofuscante luz verde e um rumorejo, como se algo vasto e invisível voasse pelo ar. Instantaneamente, a aranha virou de dorso. Sem uma única marca, mas inconfundivelmente morta. Várias alunas abafaram gritinhos. Rony atirara-se para trás, quase caindo da cadeira, quando a aranha escorregou em sua direção. Moody empurrou a aranha morta para fora da mesa. Nada bonito, disse calmamente. Nada agradável. E não existe contra-maldição. Não há como bloqueá-la. Somente uma pessoa no mundo já sobreviveu a ela, e está sentada bem aqui na minha frente. Mais para frente na aula, o Moody disse: Ora, se não há uma contra-maldição, por que estou lhes mostrando essa maldição? Porque vocês precisam conhecê-la. Nessas passagens, o Moody diz claramente que não tem uma contra-maldição para se defender da Avada Kedavra, e também diz que não tem como bloquear a maldição. Vamos falar sobre essas duas características para entender um pouco mais. Uma contra-maldição é um tipo de contrafeitiço projetado especificamente para remover os feitiços de uma maldição ou outro encantamento sombrio. Então, para cada maldição, existe um contrafeitiço para ela. Por exemplo, lá em Pedra Filosofal, o Quirrell estava lançando uma maldição para que Harry caísse da varinha. E ao mesmo tempo, o Snape estava fazendo uma contra-maldição para tentar impedir os efeitos da maldição do Quirrell em Harry, para impedir que ele caísse da varinha. Quando a contra-maldição é lançada, ele precisa ter contato visual constante, assim como o Snape fez neste momento com Harry. Aliás, foi assim que a Hermione percebeu que o Snape estava fazendo algo relacionado a alguma maldição, porque ela notou que ele não tirava os olhos de Harry e murmurava alguma coisa enquanto fazia isso. Ela achou que ele estava lançando uma maldição, que também precisa de um contato visual constante. Mas, na verdade, ele estava lançando a contra-maldição. Outro exemplo é quando Harry lançou um Sanctus Sempra no Draco, que é uma maldição. E ele só conseguiu ser salvo porque o Snape chegou a tempo e lançou a contra-maldição nele. Então, já entendemos essa parte, que o Avada Kedavra não possui uma contra-maldição. Não existe nenhuma contra-maldição que possa protegê-lo de um Avada Kedavra. Mas o professor Moody também disse que não tinha como bloqueá-lo. E o que isso significa? Ele está se referindo aos feitiços protetivos, como, por exemplo, o feitiço escudo, protego. Esse não é uma contramaldição, tá? Ele é um feitiço de proteção, que lança um escudo para proteger uma pessoa ou uma área de outros feitiços. Assim, ele bloqueia qualquer feitiço que seja lançado contra essa pessoa. E não é possível usar o protego contra a maldição da morte. Ele não será eficaz.
e a maldição passaria direto pelo escudo, assim como todos os outros feitiços protetivos seriam inúteis contra o Avada Kedavra. Então, o que será que o Dumbledore fez que conseguiu se livrar de tantos Avada Kedavras lançados contra ele? Vamos ver agora como que o livro descreveu essas situações. Nós vamos ler o momento no Ministério da Magia em que Voldemort chegou. Daí ele viu o Harry e dirigiu a palavra para ele. Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter, falou ele calmamente. Você tem me aborrecido muitas vezes, por tempo demais. Avada Kedavra! Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte. Saltou do pedestal e aterrissou com estrépito no soalho entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando ela abriu os braços para proteger o garoto. Então o professor Moody deixou algo de lado quando ele estava explicando sobre a maldição da morte. Na verdade, ele deixou de lado uma informação extremamente valiosa. Apesar de não ser possível usar feitiços de proteção ou contra maldições contra um Avada Kedavra, é possível você utilizar um objeto muito grande para poder absorver o feitiço e assim proteger você. E foi isso que o Dumbledore fez para proteger o Harry. Ele pegou uma estátua muito grande, capaz de absorver o golpe, e a colocou bem na frente de Harry, fazendo com que a maldição acertasse a estátua ao invés do Harry. E a partir do momento que o Voldemort vê Dumbledore, eles começam sua batalha. E durante essa batalha, o Voldemort acaba lançando mais maldições da morte contra o Dumbledore. Vamos ver como que ele se livrou de cada uma delas. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com o rodopio da capa. Sempre que vocês verem falando de um feitiço com luz verde, ele está se referindo ao Avada Kedavra, tá? E dessa vez o Dumbledore aparatou antes que o feitiço atingisse ele. Vamos ver outra vez agora que o Voldemort lançou a maldição contra ele. Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom, disse Dumbledore calmamente. Os aurores estão a caminho. A altura em que estarei longe e você morto, vociferou Voldemort. Ele lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo, atingindo a mesa do guarda de segurança que incendiou. Para lançar feitiços, tem que ter boa pontaria, porque, como a gente pôde ver aqui, nesse caso não foi necessária nenhuma ação do Dumbledore, porque o Voldemort acabou errando o alvo. Vamos ver agora outra vez em que o Dumbledore conseguiu se livrar do Avada Kedavra. Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de prata. Desta vez foi o centauro de um só braço, galopeando na frente de Dumbledore, quem recebeu o impacto e se partiu em 1000 pedaços. Mais uma vez, Dumbledore utilizou a estratégia de pegar um objeto muito grande, no caso a estátua do centauro, para protegê-lo com uma barreira física. E por que tem que ser um objeto grande? Porque a maldição é muito forte. E se não fosse algo muito grande, a maldição poderia ainda assim chegar até o alvo. Vocês viram que teve uma hora que ele acertou uma mesa e a mesa pegou fogo, incendiou. Por isso que tem que ser uma coisa grande, para acabar não machucando e não atingindo a pessoa, o alvo, né? Mas, enquanto gritava, outro jato de luz verde voou da varinha de Voldemort contra Dumbledore, e a serpente deu bote. Fawkes mergulhou à frente de Dumbledore, abriu o bico e engoliu o jato de luz verde inteiro. Então rompeu em chamas e tombou no chão, pequena, enrugada e incapaz de voar. Ai, que triste. Na verdade, é emocionante. É triste, mas não é tanto, porque a gente sabe que a Fawkes vai renascer das cinzas de novo. Mas é emocionante porque ele se colocou na frente do Dumbledore para protegê-lo e morreu por causa disso. Mas tá aí uma maneira que ninguém imaginava que poderia ser usada para se defender de uma Avada Kedavra. Uma intervenção de uma fênix. Mas também quem tem uma fênix, né? Para ficar te defendendo por aí. Querendo ou não, é muito interessante a Fawkes ter absorvido a maldição. E conseguir ter revivido depois, né?
Mas ela só conseguiu isso porque ela é uma criatura mágica, né? Caso fosse uma criatura normal, ia ter, que não tivesse poderes mágicos do mundo bruxo, ia ter morrido de qualquer jeito. Então, essas foram todas as vezes que o Voldemort lançou a Avada Kedavra contra o Harry e Dumbledore durante a Batalha do Ministério. E como o Dumbledore fez para se livrar de cada uma delas. Mas, uma coisa nós precisamos refletir. Algo que faz a gente perceber o quanto Dumbledore era fera. Imagina o Voldemort lançando a maldição. Quanto tempo leva entre o feitiço sair da varinha e chegar até o alvo? Claro que vai depender muito da distância entre os dois. Mas você vê onde eu tô querendo chegar? Porque o feitiço não vai em câmera lenta igual a gente vê no filme. É coisa rápida. É muito rápido. Por isso, pouquíssimas pessoas conseguem sair vivas quando o Avada Kedavra é lançado. Você tem que pensar muito rápido, tem que ser muito ágil. O Dumbledore precisou pensar muito rápido quando decidiu usar as estátuas para defender o Harry e a ele. Veja só, ele tem que perceber que o Avada Kedavra foi lançado. E muitas vezes ele nem ouviu, porque o Voldemort lançava os feitiços em sua maioria sem precisar dizer as palavras. Ou seja, ele precisava ser rápido para perceber a luz verde e assim identificar que era um Avada Kedavra para então considerar suas opções de defesa e decidir o que seria melhor naquele momento. E então, só depois de decidir, de fato, então, colocar em prática a decisão dele. E tudo isso precisa acontecer em uma fração de segundos, para que ele consiga sobreviver. Caso contrário, ele será acertado pela maldição. Por 2 vezes ele colocou estátua na frente para se defender. Uma vez ele aparatou. E de novo, tem que ter pensado muito rápido para poder ter feito isso antes do feitiço chegar nele. E depois a Fawkes também precisou ser muito rápida para poder entrar na frente dele na hora certa. Por isso que o Dumbledore é o cara, gente. Ele é rápido em pensamento, em tomada de decisões, ele é ágil para tomar ação, ele é super controlado e é isso que ajuda ele a ter uma boa luta. O Harry relata que simplesmente parecia que o Dumbledore estava dando uma volta no ministério. E não que ele estava em uma luta de vida ou morte, mas ele demonstrava estar tão controlado que ele parecia calmo. Olha, não esquece de curtir esse vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube e eu te vejo no próximo.